Programa Medicina Humanizada. Oferecimento Instituto Caçador. Olá pessoal, está no ar o programa Medicina Humanizada e hoje o nosso tema é humanização na UTI. UTI, essa palavra que para muita gente que está nos assistindo pode causar dor, sentimentos de um histórico ruim ou de uma situação em que a pessoa precisou passar por um momento muito difícil. Mas a gente quer trazer hoje aqui uma forma de entender o que significa UTI e desmistificar essa palavra. E para isso nós convidamos o Dr. Adenilton Rampinelli, intensivista. Muito obrigada, Adenilton, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado vocês pelo convite. É um prazer poder falar de um assunto tão bacana como esse. Esse tema ele é muito grande, muito relevante, principalmente porque de uns anos pra cá muita coisa mudou e as pessoas ainda têm esse estigma, né, de que é um lugar em que o risco de morte é muito grande. Me explica um pouco, Adenilton, como que funciona hoje, como que tá dos últimos anos, se alguma coisa mudou em relação a isso? Olha só, Thalita, sim, mudou bastante. Por quê? A UTI, ela surgiu justamente lá no pós-guerra, justamente com os pacientes mais graves. Então, principalmente os pacientes que eram submetidos a algum tipo de procedimento cirúrgico de grande porte, iam para um setor que acabavam chamando de unidade de terapia intensiva, justamente para evitar maiores complicações. Então, na verdade, antigamente era chamado como corredor da morte. E hoje a gente já conseguiu desmistificar isso daí e, na verdade, trazer um novo conceito que é o quê? É o corredor da vida. É justamente onde que o paciente vai ter a maior chance de ter uma recuperação plena da sua afecção ou da sua doença ou do seu pós-operatório. O local onde que tem médicos 24 horas, equipe capacitada, equipe multidisciplinar e cada vez mais humanizado esse cuidado dentro desse setor que a gente chama de unidade de terapia intensiva. É uma unidade em que a monitorização ela é o principal fator, mas a gente tem que lembrar que é um lugar para a gente se recuperar. É um paciente grave, mas que está ali para se recuperar de uma forma mais otimizada, não é isso, doutor? Isso mesmo, Thalita. Você falou uma coisa que é muito importante. Na UTI, a gente tenta se antecipar aos eventos, por isso desse nível de monitorização tão grande. Então, não necessariamente o paciente que está na UTI, ele está muito grave, mas ele potencialmente ele pode ficar muito grave. Então, como a ciência da medicina intensiva evoluiu muito nesses anos, a gente consegue se antecipar às grandes complicações. Então, quando você receber, né, uma notícia que um familiar ou alguém foi para a UTI, a gente tem que ficar aliviado, na verdade, porque a gente sabe que ela está sendo cuidada por uma equipe capacitada e possivelmente vai evoluir com menos chance de complicação do que eventualmente ela estando no pronto-socorro ou numa enfermaria. Isso é verdade. A gente que vem de um hospital, né, e antigamente tinham poucos leitos de UTI, a gente tinha todos aqueles recursos muito restritos aos pacientes realmente muito graves. Mas hoje em dia a gente vê até pós-operatórios sendo feitos na UTI, porque a gente percebe que é um ambiente em que essa recuperação ela pode ser potencializada, não é isso? Exatamente, Thalita. Você melhor do que ninguém sabe disso, né? Cardiologista sempre vai fazer avaliação pré-operatória de algum paciente e vai determinar o risco cirúrgico daquele paciente. E muitas vezes o cardiologista vai indicar, ó, esse paciente tem um risco de maior complicação de arritmia ou de síndrome coronariana, então esse pós-operatório deve ser feito aonde? No ambiente seguro da UTI. Então lembre-se, não necessariamente quando o paciente está na UTI, ele está grave, mas sim ele vai sempre estar muito bem cuidado. Exatamente, e esse cuidado a gente vê tanto no infarto quanto no AVC, por exemplo. São duas situações, na cardio, na neuro, que às vezes o paciente vai para lá orientado, em ar ambiente, conversando. O próprio paciente fala, mas eu preciso de UTI, e é esse momento que a gente percebe que em situações em que a gente tem um potencial que ele possa piorar, a gente precisa de monitorização. Então a gente precisa estar mais perto desse paciente, não é? Thalita, e por coincidência ou não, tendo um neurologista e um cardiologista aqui, duas evidências científicas muito fortes dentro da medicina intensiva são as UTIs especializadas,
que é uma UTI especializada em pacientes coronariopatas, né, ou cardiológicos, e uma UTI unidade AVC, realmente muda o desfecho desses pacientes. Então, coincidentemente ou não, temos aqui um médico intensivista, um cardiologista e um neurologista. Então, sem sombra de dúvida, isso traz diferença para essas afecções tão graves e que acometem uma grande parcela da população. Exatamente. E a gente sabe, né, que esses pacientes, às vezes neurológicos, vão precisar de um acompanhamento diferenciado, numa terapia intensiva neurológica ou quando passaram por uma cirurgia, e na UTI consegue concentrar no mesmo lugar toda essa atenção especializada, né? E até trazendo um pouco para os dias atuais, né? A gente acabou de passar por uma pandemia de Covid, está passando ainda. E fala um pouquinho, Adenilton, como é que foi assim, a questão dessa superlotação das UTIs, essa dificuldade que se tinha de encontrar leito? Isso hoje já melhorou? A gente já está vendo uma quantidade maior de leitos? Olha, para ser sincero, a gente esperava que a gente tivesse um legado maior, né? Eu acho que talvez o grande legado dessa pandemia foi a própria população, o público leigo, entender mais o que realmente é UTI, né? Mas a gente esperava que ficasse um legado maior de número de leitos. Houve uma redução muito grande, mas uma coisa que ficou muito clara e que mudou literalmente a especialidade é a necessidade realmente de humanizar esse ambiente. Por quê? Foi um momento de isolamento completo de toda a população e um isolamento completo desse paciente Covid que ficava em isolamento e da sua família. Então, através de recursos tecnológicos, videochamadas e um empenho muito grande da equipe multidisciplinar da UTI, a gente começou a prestar mais atenção, principalmente nessa questão da humanização dentro da UTI. E esse era o ponto que eu queria chegar, né? Eu acredito que esse momento assim, de isolamento completo, acho que isso engrandeceu muito as equipes a ter um olhar diferenciado, a ver coisas diferentes que a gente tem que fazer na UTI, de ter uma acessibilidade maior ao paciente que muitas vezes tem que ficar mesmo em isolamento para evitar um contágio, seja dele para os familiares ou dos familiares para eles, que são pacientes que estão mais debilitados. Então, assim, muita coisa mudou, a gente aprendeu muito com esses últimos anos de pandemia. E assim, vamos deixar agora, inclusive para o próximo bloco, para a gente poder falar um pouquinho do que mudou, né? O que a gente tem feito para ter essa humanização maior nesses pacientes que têm ficado na UTI. Hipertensão é doença apenas de obesos e sedentários. Mito ou verdade? Mito. A hipertensão pode acontecer em crianças, em pessoas magras, porém, ela é muito mais frequente em pessoas obesas, sedentárias e têm maus hábitos de vida. Por isso que o ambiente, a forma que você leva a vida é tão importante, tanto para começar a hipertensão arterial quanto para manter-se hipertenso. Estamos de volta com o programa Medicina Humanizada e hoje o tema está sendo a humanização na UTI. E para isso a gente está contando com a presença do Dr. Adenilton. No primeiro bloco nós falamos um pouquinho de como foi criado a ideia da UTI, que eram os pacientes mais graves e que isso vem melhorando muito o tratamento, o auxílio que é dado, o suporte que é dado a esse paciente, justamente porque geralmente são pacientes mais graves que precisam de uma atenção maior e na UTI a gente consegue dar todo esse suporte para melhorar a qualidade de vida, para conseguir tratar de uma forma mais precisa esses pacientes. E doutora Adenilton, a gente sempre ouviu falar, né, assim, que na UTI muitos pacientes saem traumatizados porque geralmente eles ficavam pelo menos em ambientes confinados, ambientes fechados, não tem muita privacidade, às vezes não podiam receber visitas. O que isso vem mudando para a gente tornar esse acesso aos pacientes mais humanizado, esse atendimento mais humanizado? Perfeito, Pedro. Nessas últimas 2 décadas, né, nesse último século que a gente iniciou, talvez, eu arrisco a dizer que talvez o que mais mudou dentro da medicina intensiva, dentro da UTI, foi justamente esse foco maior com a humanização. E por que isso? Não só pensando no bem-estar da família e do paciente, mas muitos trabalhos mostraram que as unidades de terapia intensiva que se focavam nessa questão da humanização tinham um resultado muito melhor.
tanto de desfecho clínico, ou seja, de resultado de cura e de resolução de eventuais patologias, quanto de tempo de internação menor. Por quê? O paciente, quando tem a possibilidade de ter o seu ente querido ao lado, saber se é dia ou noite, eventualmente ter um contato com o mundo exterior, ele diminui chances de complicações comuns que a gente possivelmente já ouviu falar como delírio. E o delírio é justamente aquela alteração do sensório do paciente, ou seja, o paciente pode ficar confuso momentaneamente e que pode cursar com algum tipo de alteração maior, ou aumentar a chance de infecção, ou eventualmente aumentar até o tempo de internação. Então, sem sombra de dúvidas, hoje na terapia intensiva existe um foco muito grande para evitar esses quadros de delírio. Então, a questão de visita estendida, ou alguns hospitais inclusive possibilitam que o familiar fique 24 horas com aquele ente querido. A questão da introdução de outros profissionais como serviço social, psicólogo, fisioterapeuta, uma equipe multidisciplinar preparada, isso cada vez mais está sendo o objetivo maior das equipes de terapia intensiva. Isso é muito legal, porque muitas vezes assim, é chamado, né, o neurologista para avaliar um paciente na UTI, geralmente um paciente idoso, né, que de uma hora para outra começou a ficar muito agitado, confuso, ou está muito sonolento, e a gente vê muitas vezes exatamente isso, mudanças relativamente simples da forma de atendimento conseguem evitar muito esse problema que é o delírio, que nem o senhor falou. E até uma curiosidade que eu queria saber da sua experiência em UTI, a gente ouve muito falar assim, de quando abordar um paciente que está desacordado, que está em coma, sempre chamar pelo nome, avisar o que está fazendo. E às vezes esses pacientes, quando acordam, eles falam, olha, eu estava em coma, mas eu estava ouvindo o que estava acontecendo. Quando chegava o enfermeiro, ele se apresentava, eu sabia que era ele, e isso me acalmava. Você já ouviu esses relatos? Isso realmente acontece? Sim, Pedro. Isso, inclusive, é protocolo de todo profissional dentro da terapia intensiva. Quando for abordar o paciente, independente se ele está sedado ou não, de se apresentar, sou o Dr. Adenilton, hoje é dia 12, à noite é dia, né? E vou aqui te examinar, avisar o que vai fazer, né? Respeitar a privacidade desse paciente, mesmo esse paciente estando ali sedado, a gente tem que ter esse cuidado, porque realmente existe, né, em alguns locais que não existe esse cuidado com o paciente pode desenvolver o que a gente chama de um estresse, né, ou um dano pós-internação, e esse paciente ficar realmente com uma sequela psicológica depois dessa internação. O delírio é um dos principais fatores, realmente. Isso é algo que traz um pouco de trauma, quando a familiar vai visitar um parente e ele não está em plenas condições de conversar, de entendimento. Mas existem outros problemas também na UTI que nos ajudam a compreender um paciente grave. Quando você vai visitá-lo, você percebe que é um ambiente que é mais humanizado, quando tem outras características. Adenilton, pode falar pra gente outras situações, por exemplo, uma poltrona, uma janela? Exatamente, Thalita. Hoje a arquitetura hospitalar, né, foca muito nisso, né, na questão da humanização. Então é sempre preconizado um ambiente de UTI ter luz do dia, ou seja, ter uma janela que você consegue possibilitar a interpretação do paciente se é dia ou noite. Ter a questão das poltronas e eventualmente até uma cama extra, dependendo, lógico, do hospital, para que o paciente tenha o seu ente querido ali do lado, né? Ter a possibilidade desse paciente sair da unidade de terapia intensiva e ir para um local, um rooftop que tenha exposição solar. Então isso tudo já se pensa, e a arquitetura hospitalar, junto com a equipe de terapia intensiva, pensa muito integrado para conseguir propiciar esse benefício ao paciente. Até mesmo aqueles pacientes que às vezes está num momento de paliatividade e a gente precisa também priorizar alguns confortos. Eu já vi, por exemplo, numa UTI lá em São Paulo, em que trouxeram um cachorro para perto do paciente, que era o cachorro dele. Ele também, outro hospital que eu trabalhava, que era um hospital japonês, em que os funcionários aprendiam algumas palavras em japonês para se comunicar melhor com o paciente, né? São alguns outros exemplos. E isso faz total diferença, né, Thalita? Porque um exemplo que eu tive recentemente lá na UTI do Einstein foi justamente tirar um paciente que estava na UTI e levaram ele numa UTI móvel para ver a última vez a praia. E isso fez total diferença para esse fim de vida desse paciente.
É incrível. Então, hoje a gente quis mostrar alguns exemplos do que é uma UTI humanizada, esse espaço que é sim de monitorização, né, Adenilton, mas que também pode ser de muito cuidado, muito carinho, muito respeito, com elementos ali que te lembrem uma casa, que lembrem que você não está sozinho, que está sendo muito bem cuidado. Eu queria agradecer muito a sua presença, doutora Adenilton, e assim a gente fecha hoje o programa Medicina Humanizada, porque a medicina que entende você também quer ser a medicina que você entende.